Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando agora os comentaristas falando sobre a derrota do Flamengo na Libertadores da América. Gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal, porque aqui sempre vai ter para você notícia do Flamengo. E, meu amigo, a demissão do Vitor Pereira tá na mesa do Flamengo. Todo mundo pedindo a cabeça do técnico. Vamos ver o que vai acontecer agora na partida contra o Fluminense nessa final do Campeonato Carioca, porque, meu amigo, ali é decisão. Vitor Pereira, se perder, vai ficar complicado para ele, meu amigo. Tá complicado. Vamos aqui reagir nesse momento. Cresce esse vídeo, o canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Uma noite de estreias. O Alcas nunca tinha jogado a Conmebol Libertadores, mas já chegou vencendo o atual campeão Flamengo. A gente perdeu o controle do jogo e acabamos tomando a virada. O Flamengo sofreu na altitude de 2.800 metros de Quito. É muito difícil jogar aqui, muito difícil. Buenas tardes pra você. Olha, hoje tem muita Libertadores no Globo Esporte. O Fluminense saiu perdendo, mas virou e venceu o Sporting Cristal por 3-1. Já o Flamengo perdeu de virada, né? 2-1 pro Alcas do Equador. E o Flamengo entrou com um time misto contra o Alcas no Equador e, ó, o plano não deu certo, não. Reservas no campo, titulares no banco. Assim o Flamengo começou o jogo. Santos, Wesley, Pablo, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Marinho, Vidal, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Gabigol e Matheus França. Eu não sou um técnico que trabalha com 11 jogadores. Eu não vim para o Flamengo para trabalhar 11 jogadores. Só que os 11 que iniciaram a partida nunca haviam jogado juntos e tiveram que enfrentar, além do adversário, a altitude de 2.800 metros de Quito. E num jogo numa altitude é muito difícil jogar aqui, muito difícil. A altitude é muito complicada, de verdade. É complicado para nós e para todos os jogadores da América do Sul que não jogam na altitude. O Alcas até começou acelerando. O campeão equatoriano buscava atacar pelos lados. Pablo fez falta grosseira e recebeu amarelo. Na cobrança, Otero, ex-Corinthians e Atlético Mineiro, acertou o travessão. Aos poucos, o Flamengo conseguiu respirar, se adaptou e passou a controlar o jogo. É verdade que não levava muito perigo, mas começou a arriscar de fora da área. Até que aos 38 minutos, Pablo se antecipou e de peito tocou para Matheus França, que foi para cima dos marcadores, limpou 3 adversários até a conclusão. Bonito gol, 1-0. E com a vantagem, o time foi para o intervalo. E parece que não voltou para os últimos 45 minutos. No segundo tempo eles fizeram alguma mudança tática no sistema e a gente não conseguiu ter mais esse domínio, esse controle e o jogo partiu. O Alcas seguiu atacando pelos lados. Pablo salvou. A pressão foi aumentando e o Santos começou a ser bastante exigido. Aos 12 minutos, Everton Ribeiro errou o passe e armou o contra-ataque adversário. Pablo, que estava pendurado, apenas cercou o Castilho. Bola na rede, 1-1. Após o empate, Vitor Pereira fez 3 substituições. Varela, Gerson e Ayrton Lucas entraram nos lugares de Wesley, Vidal e Marinho. O Alcas seguia dono da situação e Castilho inaugurou uma avenida na defesa rubro-negra e virou. Mas o árbitro, alertado pelo VAR, anulou o gol após rever que Varela sofreu falta no início do lance. Àquela altura, o Flamengo era um esboço de time. Pouco atacava e corria atrás do adversário, que de novo encontrou o caminho aberto pelo meio. Ordonhas tocou na saída do Santos. Virada consumada. Tivemos um bom domínio, acredito que a gente fez um grande primeiro tempo, infelizmente a altitude nos pregam essas peças, né? Então a gente precisa estar bem atento e 2 bobeiras nossas, a gente tomou 2 gols. Numa última tentativa, já com Pedro e Cebolinha em campo, Gabigol cabeceou e o goleiro Galíndez defendeu. Depois de 4 anos e 4 estreias vitoriosas, o Flamengo começou a Libertadores perdendo e logo para uma equipe que nunca havia disputado a competição. Um jogo difícil, condições difíceis, a equipa deu uma boa resposta.
o resultado é que não foi o resultado que pretendíamos. O resultado acabou com um domínio do atual campeão na América do Sul. Eram 13 partidas de invencibilidade, 14 fora de casa e 27 jogos sem perder para times estrangeiros. Agora é esquecer o que passou. Temos um jogo importantíssimo no domingo, se preparar da melhor forma, a equipe que entrar dentro de campo fazer o melhor para que a gente possa conseguir o primeiro título do ano. Olha só, a gente estava falando sobre a derrota do Flamengo, 2-1 para o Alcas. O Mengão saiu na frente, no segundo tempo foi irreconhecível e há muito tempo não perdia numa estreia de Libertadores, eram 14 jogos de invencibilidade fora de casa, não é? A pesquisa está na tela, quem teve a derrota mais amarga nesse começo de Libertadores, se foi o Flamengo ou se foi o Palmeiras. E o Chico até falava que, na sua opinião, o Flamengo foi pior pela qualidade do elenco que levou para o Equador. E pelas circunstâncias, né? O Palmeiras está envolvido numa final de Paulista que precisa reverter um resultado, não levou os titulares, o Flamengo não. O Flamengo está com uma vantagem conquistada no Fla-Flu e mesmo nesse jogo, se a gente perceber, o primeiro tempo com as mudanças também do Vitor Pereira, o Flamengo não fez um grande jogo, tanto que o Fluminense teve várias chances para fazer gol, acabou desperdiçando e aí no segundo tempo, com a expulsão do Samuel Xavier, o Flamengo vai lá e constrói o resultado. Se o VP tivesse fazendo essas trocas e a gente tivesse percebendo, não, mas pô, tem um trabalho aí, ele tá mudando, tá botando juventude. Tem o Matheus França, tem o Ayrton Lucas que tá se destacando. O Vitor Hugo também no meio. Mas assim, o time não tá jogando bem. Não tá encaixando. Mas você falou que que o Abel fez o certo porque tá precisando do resultado no Paulista e ele poupou os jogadores. E o VP fez o certo porque ele tem a vantagem e levou os jogadores. Então tá todo mundo certo. É isso? Você falou isso aí. Não, mas que ele levou o time, metade do time, que o VP levou metade do time. Porque ele já conquistou na primeira rodada. O Abel tem um problema maior no Paulista do que o VP. Ele tinha que achar uma equipe primeiro, então ele fez o certo. Ou não? Ele precisa reverter um resultado. O VP tem vantagem. Mas a gente fala de Fluminense, que é o time no Brasil que mais está encantando, em um Água Santa, com todo respeito. Pra mim, é mais provável, entre aspas... Grava isso aí, Marcelo, continua. Não, pra mim é mais provável o Fluminense virar um jogo contra o Flamengo, assim, pensando logicamente, do que o Água Santa conseguir um resultado lá no Allianz Parque. Mas o Flamengo... Agora aqui, ó, nós temos 3 caras que viveram a vida no futebol. Uma decisão, Denilson, sabendo que tem 2-0 na frente, isso não motiva, isso não mexe com os caras. Motiva demais. Porque a gente fala como se não existisse o Flamengo e o Fluminense só tivesse condições. Já tem um 2-0 na conta. E é isso que o Vitor Pereira sabe, ele precisa também se apoiar nesse resultado para conseguir, pelo menos, não sofrer nesse segundo jogo ou aguentar o Fluminense. Vou falar o que eu falei para você, Leirão, rapidamente aqui para os meus parceiros falarem também. A situação lá de você levar um time titular, uma decisão para um jogo de Libertadores, estreia, começo e tal do Fluminense que ele fez, você corre o risco, realmente, de você perder confiança para uma decisão e corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Fluminense. Os caras cresceram, né? Ganhar, jogar bem, ganha confiança e vai grandão pra decisão. Tá, mas aí, olha só, ele já perdeu o primeiro jogo, de repente não ganha o estadual e leva reservas pra jogar contra o Sporting Cristal, ele poderia ter 2 pancadas. Ele preservou uma. Não, mas acho que ele gerenciou bem. E a situação do Flamengo. Boa, Rê, boa. De você descansar os caras, você aí perde na Libertadores e perde o Carioca, imagina? Tem esses dois pontos de vista aí. Isto é que é pra ser falado. Não sei se é esse o seu raciocínio. Meu raciocínio é de falar, o Fluminense eu acho que fez certo. Levar os caras, acho que ele gerenciou bem. Ganhou bem, ganhou confiança. Então se o Flamengo perdeu, o Vitor Pereira cai? Não. Na minha opinião, parafraseando o próprio VP na coletiva, que falou que é obrigação ganhar no final de semana. Então se não ganhar no final de semana, se não for o campeão carioca, ele vai pedir o boné. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta. Só se ele ganhar. Se ele ganhar, aí os caras mandam ele embora. Porque lá quem ganha, o pessoal manda embora. Isso é verdade. Tá, mas tem um detalhe. Qual é o time correto pra vocês para que o Vitor Pereira escale no domingo e que as pessoas digam, ele escalou certo, colocou essas pessoas, era esse o time, e mesmo que ele perca, a gente vai dizer não, mas ele escalou corretamente. Ele vai com o time que jogou a primeira. O titular. Você acha que ele vai repetir? Ele vai o titular é Pedro, é Gabigol, é todo mundo ali. Gabigol, a Arrascaeta tá fora porque tá com lesão. Esse aí você vai ter que arrumar uma peça. Gabigol não joga no final de semana, vai ficar na casinha. E o Everton Ribeiro também. Ele vai de Pedro.
Ele não vai. O Gabigol falou que tá disputando posição. O Dorival achou lugar pros dois, pro Gabigol, né? E o VP tá tirando. Tá suando, bebê. Não, parei já. E o VP tá tirando esse lugar. Tá tirando os caras, velho. Como é que você vê esse time do Flamengo? O certo, aquele que, independentemente do resultado contra o Fluminense, é o que o Vitor tem que escalar. Porque as pessoas falam muito do Vitor, que ele é maluco, é isso, mas ninguém diz, é esse time. Ele é 13. Ele é. Porque olha, por exemplo... O Arrascaeta tá machucado, Renato. Isso. Então, pra mim, o time ideal do Flamengo é o time que jogou ano passado. Ó, quem arrumou o time aí, ó. É isso. Mas você acha que ele vai tirar o Matheus França do time titular? Não vai tirar. Não vai tirar. A minha opinião... João, a minha opinião tinha que jogar o time que vem jogando desde o ano passado, não o que ele tá fazendo agora. Dorival, pode falar. O time do Dorival. O time do Dorival é correto. Ele vai jogar com o mesmo time que ganhou do Fluminense. Sim, correto, concordo com você. O Vitor Pereira chegou por um motivo, pra mudar o time. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ponha a sua opinião nos comentários, na sua análise. Quem foi o maior culpado dessa derrota do Flamengo na estreia da Libertadores? A gente se vê no próximo vídeo.